Olá, hoje a gente vai começar a nossa aula falando sobre citologia. Bem, quem está presente hoje são Glória Maria da Costa Reis, Letícia de Jesus Lima, eu, Jenny Márcia Pereira Luz e Vitória Aimee Souza Silva. Bem, antes de tudo, temos que entender a origem da palavra citologia. Cito vem do grego, que significa célula. Logia significa estudo. Ou seja, a citologia é um ramo da biologia que estuda as células. Pode passar, Glória. Bem, antes de entrarmos totalmente de cabeça no assunto, vamos falar sobre o contexto histórico, sobre algumas figuras importantes para esse estudo. Bem, temos aqui o Leeuwenhoek, que esse cara, ele era um comerciante e ele era um comerciante de tecidos e ele utilizava lentes para ver a qualidade dos tecidos que ele fornecia aos seus clientes. Bem, numa dessas observações, ele pôde observar micro-organismos. Ele não viu a célula, mas ele sim descobriu micro-organismos. E aí, esses micro-organismos eram bactérias, fungos e etc. Ele utilizou as suas lentes para descrever esses micro-organismos e observar e estudá-los. Ele é considerado também o pai da microbiologia. Bem, a segunda figura é o Robert Hooke, que ele observava como é que eu posso dizer? Uma lâmina de cortiça. Essa lâmina de cortiça, ao ser observada por ele, por um microscópio composto, ele pôde observar vãos, como está mostrando na imagem C. Ele observava esses vãos e ele deu algumas nomenclaturas. Ele chamou de vácuos, ele também chamou de bolsas de ar, cela, que no latim era um quarto, um pequeno quarto, um quarto fechado, e até que ele chegou na palavra célula, que até hoje utilizamos. É o diminutivo, a célula é diminutivo de célula. Bem, temos então o Robert Brown, que em 1820, ao observar uma célula vegetal, ele pôde ver um pequeno corpo no centro da célula, e ele chamou esse corpo de corpúsculo. E ele fez toda a descrição desse corpo, que hoje conhecemos como núcleo da célula. Isso em 1820. Pode passar, Glória. Continuando, temos o Schleiden, o Matthias Schleiden. Bom, ele era um botânico e ele observava células vegetais. E ele pôde constatar que a célula é a unidade básica dos seres vivos. Bom, mais tarde, em conjunto com o zoólogo Shaw, eles propuseram a teoria celular, que ela bom, o Schleiden, ele mais ou menos introduziu essa teoria em 1838 e, em conjunto com o Shaw, em 1839, eles apresentaram essa teoria. A lei principal dessa teoria é que todo o ser vivo, todos os seres vivos são constituídos por célula ou células. Bom, sabemos que temos alguns seres que são unicelulares e temos seres que são pluricelulares, como nós, seres humanos. Bem, a teoria também diz que a célula é a unidade básica da constituição e do funcionamento de todos os seres vivos. E é isso que temos que saber sobre o contexto histórico. E é muito importante para agora entrarmos de vez no assunto. Pode passar agora. Bom, as células elas podem ser divididas em dois tipos, as procariontes e as eucariontes.
As células procariontes, elas são bem menos complexas do que as células eucariontes. As células procariontes, ela tem uma ausência do núcleo definido. Há uma presença de pequenas moléculas de DNA circular livres no citoplasma, nos plasmídeos. A parede celular das procariontes, elas são formadas por peptídeos glicanos. E a ausência de organelas membranosas e a presença de ribossomos menores e menos complexos do que as eucariontes. E nas células eucariontes, dentro delas são divididas entre células animal e as células vegetal. Que a parede celular da célula vegetal é constituída, formada por celulose. A característica das células procariontes, aqui a gente tem o exemplo da bactéria, elas são menos complexas do que as células eucariontes. Elas não possuem compartimentos internos, ou seja, elas não possuem organelas. A única organela que ela possui é o ribossomo. São menos complexos do que nas células eucariontes. O DNA, o material genético, ele é espalhado no citoplasma. Ele não tem uma carioteca, uma membrana que envolve. Ele é disperso no citoplasma. O cromossomo das células procariontes, elas são considerados lineares, circulares, desculpa. E a bactéria, as células procariontes são encontradas em bactérias e nas algas, e elas são unicelulares. Nas células eucariontes, as características delas são mais complexas do que as células procariontes. Ela possui compartimentação interna, ou seja, elas têm organelas como o citoplasma, a mitocôndria, os lisossomos, o retículo endoplasmático liso e rugoso. Ela tem centríologos, o complexo de Golgi. E o DNA, o material genético, ele está dentro do núcleo. O material genético ele é revestido por uma membrana nuclear ou uma carioteca. As células eucariontes, elas são encontradas nos protistas, nos fungos, nas plantas e nos animais. No ser humano, elas podem ser unicelulares ou multicelulares, ou pluricelulares, que é a mesma coisa que multicelular. Aqui a gente tem a célula vegetal, que é o eucarionte, ela é composta por parede celular. Aimee. Para adentrar mais sobre as partes das células, vamos começar com a membrana plasmática, ou membrana celular. Pode passar, Glória. A membrana plasmática, ela vai ser uma estrutura celular lisa e porosa. Ela vai possuir a função de proteger as estruturas celulares ao servir de envoltório para todas as células. Ela vai ter uma bicamada de fosfolipídio e nessa bicamada o fosfolipídio ele vai ser hidrofílico ou hidrofóbico. Pode passar, Glória. As organelas. O citoplasma ele vai ser a maior porção das células. Ele vai ser o moço das células, é onde vai se encontrar as organelas. As organelas, o ribossomo, ele vai ter a principal função de fazer a síntese proteica. Ele tem um formato arredondado e ele é encontrado por toda a célula, tanto animal quanto vegetal. Os retículos endoplasmáticos, eles são achatados ou em formas de tubos. O retículo endoplasmático liso, ele vai ter um formato meio de tubo achatado e vai ter a principal função de sintetizar os lipídios
enquanto o rugoso, esse retículo endoplasmático rugoso, e vai ter um formato mais achatado e vai ser responsável pela síntese proteica. A mitocôndria, ela vai ter um formato de um bastonete, vai ter a função de realizar a respiração celular, que produz a maior parte das energias utilizadas nas funções celulares. Continuando a falar sobre as organelas, temos os lisossomos, que são pequenas vesículas formadas no retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, com enzimas digestivas. O papel dessa organela é de fazer digestão intracelular. Os lisossomos podem fazer autofagia e, assim, digerir estruturas no qual faz parte. Temos também o complexo golgiense, que é formado por um conjunto de sáculos achatados que se empilham. Esta organela armazena, empacota e secreta substâncias. É também capaz de produzir ácido hialurônico. Forma o acrossomo, a vesícula digestiva, que fica na cabeça do espermatozoide. Temos também o cloroplastos, que são organelas presentes nas células de vegetais e algas, que apresentam clorofila, um pigmento verde capaz de capturar a luz do sol para a produção de glicose. Esta organela é responsável pela realização da fotossíntese. Falamos também dos centríolos. Os centríolos são pequenos cilindros formados por microtúbulos que se encontram em par nas células eucariontes. Eles participam da divisão celular, orientando os cromossomos para polos opostos da célula. Também formam os cílios e os flagelos. Voltando a falar sobre a célula como um todo, temos o núcleo celular, que representa a região do comando das atividades celulares. No núcleo encontra-se o material genético do organismo, que chamamos de DNA. É no núcleo que ocorre a divisão celular, um processo importante para o crescimento e a reprodução das células. Bom, essa foi nossa aula sobre citologia. Esperamos que vocês tenham entendido um pouco mais sobre todo o contexto da citologia e aguardamos até a próxima aula. Obrigada.